Olá a todas, a todos e a todes. Eu me chamo Emerson Maranhão, sou jornalista, diretor e roteirista de cinema e televisão. Colaboro com a realização da FLITS desde sua primeira edição, em fevereiro de 2019. E nesse momento estamos dando início a mais uma mesa dos Seminários FLITS, um evento que integra a programação oficial da Festa Literária da Diversidade Sexual, conhecida por nós como FLITS. E este é um momento realmente muito especial para nós, para todos nós que estamos aqui. E vamos ter a oportunidade de ouvir e conversar, uma conversa muito bacana, um papo muito informal, com Manuela Neves. Manuela Neves é formada em editoração pela USP, Universidade de São Paulo, e pós-graduanda em marketing digital. É editora responsável pela Vira Letra, pela qual já publicou mais de 30 livros com temática lésbica. Além disso, trabalha como editora freelancer para autores e selos editoriais independentes. Seja bem-vinda, Manuela. É um prazer enorme lhe receber aqui em nome da FLITS. Olá, Emerson. O prazer é meu estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui com você. A gente tem um monte de coisa para lhe perguntar, um monte de coisa que a gente quer saber, mas eu vou começar fugindo um pouco assim do que tinha meio que programado, porque me bateu uma curiosidade, falar um pouquinho de conceito, já que essa é uma festa literária, para que a gente comece a conversar. Você é editora da Vira Letra, não é isso? Exato. Então, como é que a gente define, e essa é uma mesa sobre literatura LGBTQIA+, como é que é possível definir uma obra como sendo de literatura LGBTQIA+. Vamos lá, Emerson, já começou legal. Vamos lá. Primeiro que a Vira Letra é uma editora que publica literatura com temática lésbica. Dentro da sigla LGBTQIA+, nós focamos na letra L, e nós publicamos literatura lésbica escrita por mulheres cis e trans lésbicas. E aí já vem, então, eu vou definir o que eu aqui penso sobre a literatura lésbica para conduzir o trabalho da Vira Letra. Literatura lésbica é aquela que é escrita por mulheres lésbicas. E aí eu sempre ouço a pergunta, mas por quê? Homens ou mulheres heterossexuais não podem escrever literatura lésbica? Poder pode. Quem sou eu para dizer se pode ou não pode alguma coisa? Poder pode. Mas, por exemplo, durante muitos anos, foram os homens, e principalmente brancos, heterossexuais, cisgêneros, de classe média alta, que detiveram o poder de falar e de contar histórias. E isso é um pouco complicado, porque essa não é a realidade brasileira, né? Então, a gente precisa começar a contar as nossas histórias. Por isso que eu considero que a literatura lésbica é aquela escrita por mulheres lésbicas. É porque você deve saber melhor do que eu que existe uma polêmica em torno disso, né? A gente vai acabar chegando mais à frente na questão do lugar de fala. Mas é porque existe realmente uma polêmica sobre o que caracterizaria uma literatura LGBTQIA+. Vou ampliar um pouco mais o escopo, claro, para além da sua editora, que é o tema da obra, é o autor da obra, ou é para quem se destina a obra. Não é? Não tem essa polêmica, não tem essa... Eu achei muito legal esse recorte que você fez. É uma editora que entende que a literatura lésbica, que é o recorte de mercado que vocês têm, ela é escrita por mulheres lésbicas, independente se cis ou se trans. Sim, e com a temática lésbica, com o protagonismo lésbico ali nas histórias. Essa era a minha próxima pergunta, se só bastava a autoria ou se a temática também influenciava. Sim, não, a temática é essencial também. É que eu parti do princípio e não falei em voz alta, né? De que a gente estava falando de literatura já com essa temática. Claro, tem quem discorde. Eu não sou uma estudiosa de literatura, eu não sou uma acadêmica, então tem quem discorde. Essa é a minha definição para pautar o que a gente publica ou não na Vira Letra, porque realmente, assim,
não é uma questão só de, mas se o escritor for muito bom, ele consegue representar, sim, uma mulher lésbica sendo um homem, por exemplo. Consegue? Claro que consegue. Só que a gente, então já adiantando e chegando, não é só uma questão de lugar de fala. É importantíssimo o lugar de fala, sim, mas é essencial. Mas é essencial também a gente dar a voz àquelas pessoas. Então, de que adiantaria talvez um boom da literatura LGBTQIA+, se os autores e as autoras LGBTQIA+, seguissem sendo silenciados, se o poder de falar, né, se as vozes que são escutadas continuassem sendo a do homem heterossexual, branco, cisgênero, classe média alta. A gente precisa ouvir outras vozes. Eu gosto muito, não sei se você já assistiu aquele TED da Chimamanda Adichie, O Perigo da História Única. Não vi, vou até anotar aqui. Recomendo para você e para todo mundo que estiver assistindo. Ele é curtinho, tem 10 minutos, ele foi até transformado num livro que é exatamente a transcrição do TED, e ela fala sobre... Manuela, só repete o nome para que nossos espectadores anotem também. O Perigo da História Única, da Chimamanda Adichie. Ela fala que durante muitos anos, ela começa o TED, eu não vou contar ele inteiro aqui, mas ele é curtinho, mas ela fala que durante muitos anos ela teve imagens únicas sobre algumas coisas, porque ela só lia aquelas histórias. Por exemplo, ela começa contando das histórias infantis que ela lia, que eram escritas por americanos e europeus, aquela coisa de neve, e ela, na África, não achava que a realidade dela, quando ela ia escrever histórias, ela escrevia histórias que se assemelhavam àquelas que ela lia. Até o dia que ela se deparou com um livro escrito por uma pessoa conterrânea dela. E ela viu, nossa, as minhas histórias também podem ser escritas assim, a minha realidade, eu não preciso copiar a realidade dos outros. E aí ela conta sobre como a gente cria imagens únicas sobre as coisas a partir das histórias que a gente ouve. E isso tem muito a ver com quem conta as histórias que a gente ouve, né? Então, eu vou atravessar isso que você falou e eu acho que talvez eu já vá para outro ponto dessa conversa. Mas se a gente pega as histórias escritas e contadas sobre mulheres lésbicas até o fim da década de 40, que foi quando Cassandra Hills apareceu, todas elas têm finais trágicos, todas elas têm um quê de punitivo, são histórias com viés punitivo. Punitivo, se a gente pegar o Ateneu, nós estamos falando de questões LGBTQIA+, né, ou o Curtiço, nunca é uma coisa natural. E aí eu falei da Cassandra, mas mesmo com a Cassandra, super maravilhosa e pioneira em tudo, mas mesmo assim ainda tinha um reflexo da sociedade. A gente vai ter uma primeira história no Brasil publicada de literatura lésbica com final feliz no final da década de 90 só. Então, sério? Escrita por uma mulher lésbica. Qual é essa obra pioneira? Julieta e Julieta, da Fátima Mesquita, publicada pela Edições GLS, no finzinho da década de 90, agora. Então, assim, e só aí as histórias começaram a ser contadas sem um viés estigmatizado. De novo, eu estou falando da literatura lésbica, né, que é a minha área de conhecimento maior. Mas só aí a mulher lésbica começou a ser representada na literatura fora de um viés estigmatizado. Até então não era assim. E claro, a Cassandra Hills, começando no fim da década de 40, já tinha começado a representar a mulher lésbica com mais realidade, mas mesmo assim com um certo reflexo daquela sociedade, né? Então, aí, quando a gente vai vendo essas questões, a gente percebe, sim, a importância de ter uma pessoa que vive aquela identidade com o poder de falar. Então, o lugar de fala, ele não é só uma expressão, né? Assim, se eu falo a partir da minha vivência, eu posso gerar uma representatividade mais real, menos estigmatizada, e não que todas as vivências sejam iguais, mas
enfim, tudo isso para concluir que a gente é um balaio grande. A gente precisa ouvir outras vozes. Por isso, para mim, a importância de que a literatura lésbica seja escrita por mulheres lésbicas. Como é que surgiu a ideia da editora, da Vira Letra? Eu sempre tive vontade de trabalhar com literatura LGBT. A primeira vez que eu entrei em contato com a literatura LGBT, eu tinha 13 anos. Foi num site na internet. E aquilo, para mim, eu estava naquele processo de, meu Deus, quem sou eu? O que está acontecendo comigo? Eu estou errada? Para onde vai minha vida? E tudo isso, né? E eu conheci a literatura lésbica num site na internet e aquilo simplesmente mudou a minha vida completamente, porque eu percebi que eu não era a única, eu percebi que que existia um mundo possível para mim. Hoje em dia pode ser até um absurdo falar isso, né? Mas eu tinha 13 anos, numa cidade do interior, a internet estava começando, então eu não tinha contato com outras pessoas. E a literatura lésbica me fez perceber que tudo bem, estava tudo Sem bem. querer lhe atropelar, Manuela, você tinha 13 anos com internet. Tem muita gente que está assistindo a gente, inclusive eu, que quando tinha 13 anos não havia a menor chance de internet. Era uma coisa muito complexa mesmo, muito mais difícil. Exato, e é porque eu falo isso, porque a realidade hoje é outra, né? Hoje é mais fácil a pessoa se deparar com um personagem LGBT numa série, numa novela, num livro. Hoje em dia a gente tem mais acesso, né? Eu falo missão cumprida, porque as coisas estão mais... Sim, claro. Enfim, naquela época, foi assim, aí que eu entrei em contato pela primeira vez com a literatura lésbica e mudou a minha vida. E eu pensei, e aquilo ficou dentro de mim como uma importância fortíssima. Sempre fui apaixonada por literatura. Quando entrei na universidade, resolvi seguir essa carreira de literatura, mas nunca imaginava que um dia efetivamente eu ia ter uma editora de literatura lésbica. Até que voltei para minha cidade, interior de São Paulo, já trabalhava como freelancer, mas caiu nas minhas mãos a tese de graduação da minha mãe sobre o processo de descoberta e aceitação da minha homossexualidade. Como é que foi isso para ela, né, do ponto de vista da mãe. Sério? Qual foi a graduação dela? Aqui, ela fez psicologia. Ai, que linda a capa. Anos depois da gente passar por esse processo, né, eu me assumi lá atrás com 13 anos, 13, 14, recentemente, nos últimos anos, ela fez psicologia e escreveu essa tese, e quando eu li, eu falei, eu preciso publicar isso, mas o que eu vou fazer agora? Como que eu vou publicar isso? Tá bom, vou abrir uma editora. Não foi tão simples, né? Claro, eu não tinha dinheiro para investir numa tiragem impressa e eu aprendi a produzir livros artesanalmente. Comprei uma impressora dividida em 1 milhão de vezes e costurava os livros, colava e tudo mais. E durante o primeiro ano da Vira Letra foi assim. Mas, enfim, foi essa tese que deu o pontapé inicial para abrir uma editora e seguir. Aí nisso veio a minha parceria com a Diedra Ruiz e a Wendy Rose, que são duas autoras maravilhosas, que confiaram em mim desde o primeiro momento. Antes mesmo de eu abrir a editora, eu já tinha prestado alguns serviços editoriais para elas. E quando eu falei, estou abrindo uma editora, elas falaram, fechou para tudo. E quiseram publicar comigo, e aí fui crescendo, publicando todos os livros delas, depois abrindo para outras autoras. No início, a Vira Letra não era exclusiva de literatura com temática lésbica. Até porque foi sua mãe o primeiro livro a ser publicado, exato, que não era uma mulher lésbica, não era uma mulher lésbica, exato, não era exclusivo, mas com o tempo eu fui... Não era exclusivo por uma questão mesmo... financeira. Naquele momento, a quantidade de livros que eu poderia publicar não daria para viver só daquilo. Então, no começo, eu cheguei a publicar outros livros de outras temáticas. Mas eu acredito que a partir do segundo ano da Vira Letra já fechou e
seguiu exclusivamente com literatura com temática lésbica. Como é que foi a reação do mercado editorial a uma editora que chegava com a proposta de publicar conteúdos exclusivamente com essa temática? Vamos Porque, lá. assim, Manuela, eu posso estar errado, assim, eu pesquisei, mas eu não encontrei. A editora é pioneira nesse nicho, não é isso? Não é. A Laura Bacelar, no final da década de 90, já tinha inaugurado, aberto a Edições GLS, que era... Mas a GLS é mais ampla. Eu estou falando no recorte L. A Edições GLS tem livros, inclusive. A Laura também abriu, nos anos 2000, a editora Brejeira Malagueta, junto com a Hannah Corit e algumas outras mulheres. Então, ela foi pioneira. A Brejeira Malagueta era exclusiva de temática lésbica. Quando eu abri a Vira-Letra, a Malagueta ainda estava em funcionamento. Então, assim, ela abriu o caminho para a gente vir depois. Mas como é que foi a reação, a chegada dessa nova editora? Olha, uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu estou no interior de São Paulo, em Franca, e é uma cidade um tanto quanto conservadora, sim. Não dá para dizer que não é. Só que meu público nunca esteve aqui. Então, esse conservadorismo todo não me atingiu. Eu sempre estive na internet. Eu já comecei a Vira-Letra, fora a minha mãe, né, que foi a primeira autora publicada, eu já comecei a Vira-Letra com duas autoras, a Diedra Rose e a Windy Rose, que já tinham um público leitor considerável. Então, logo de cara, eu já fui direto nesse público. Então, assim, não teve crítica, não teve baque, só teve assim, nossa, obrigada por ter feito isso, porque a gente precisava disso, sabe? Então, em relação a isso, claro que quando eu tinha escritório de porta aberta para a rua, a quantidade de pessoas que entravam, eu quero publicar meu livro, como é que faz? Não, é só literatura com temática lésbica. Mas isso não existe. Mas por que você está querendo fechar? Por que você está perdendo boas publicações e não sei o quê? Teve uma meia dúzia de pessoas que falaram isso. Você já foi acusada de ser heterofóbica? Olha, eu não lembro de nenhum caso, mas eu não duvido. Eu tô achando que sim, viu? Eu tô achando que sim, mas eu não tô lembrando, assim, é uma coisa que ficou na minha cabeça agora que você falou, mas nada que tenha me marcado muito, não. Enfim, mas é fácil, né, uma pessoa branca acusar uma pessoa negra de racismo reverso, né? Sim, claro. É fácil, então é só de explicar que a heterofobia não existe vai ser complicado. Se até agora a gente não conseguiu convencer a sociedade que racismo reverso não existe. Então, enfim. Não tem como essa nossa conversa não passar por uma questão política, né? Até porque a FLIDES é política, né? Tratar de diversidade de gênero e sexualidade é político, até porque eu acredito que todo fazer é político. Como é que existir é político? Como é que a editora e o seu trabalho, né? Você trabalha em cima de uma ponte que tem dois fundamentos, que é a homossexualidade feminina e a literatura, que é a arte, que são dois fundamentos boicotados quase que oficialmente pelo nosso atual presidente, pelo atual governo que governa esse país. Como é que vocês estão conseguindo atravessar essa gestão? Vamos lá, que essa é boa. Essa é muito boa. Primeiro um caso interessante. Quando ficou declarado, né? Porque assim, o fascismo esteve ali o tempo todo, mas de repente ele foi declarado, né? Com imitações de neonazistas, com coisas assim, e aí surgiu aquele movimento antifascista. Eu fui publicar nas redes sociais da Vira-Letra editora
antifascista e tudo mais, mas eu pensei, gente, isso é óbvio, né? Eu não preciso declarar isso está óbvio. E só naquele dia, por causa daquela publicação, a gente vê lá nos insights do Instagram, né? Eu perdi centenas de seguidores. E eu falei, gente, Nossa, não é meu óbvio. Deus do céu. As Uma pessoas começam a editora de defender o fascismo. Olha que loucura. Uma editora de literatura lésbica não era óbvio? Será que eu precisava... E eu já tinha declarado o meu posicionamento político ali algumas vezes durante as eleições e tudo mais. Mas isso me assustou muito, porque eu achei que era algo escancarado e óbvio, e não era, né? Ou era, mas as pessoas passavam por cima disso e depois ali elas viram, não, se eu não posso ignorar essa parte, então eu vou embora. Mas era só um caos para contar. Eu costumo dizer uma coisa, eu fiquei muito preocupada nas últimas eleições com o que ia acontecer. Isso me preocupou muito, até o momento que eu percebi que se eles aumentam a opressão, nós vamos aumentar a resistência. E vamos mesmo. A vira-letra só para se um dia eu não conseguir mais continuar. Porque talvez eu deveria ter dito isso logo no começo, a vira-letra é uma MEI, né? Então, oficialmente, sou eu. Então, a vira-letra só para se um dia eu não conseguir continuar, por algum motivo mais forte. Se algum dia a censura for escancarada e vierem aqui e levarem todos os livros embora, sabe? Porque enquanto eles estiverem aumentando essa censura velada, nós vamos continuar resistindo. E nós vamos continuar produzindo e publicando e indo em feiras, fazendo feiras, indo em eventos, encontrando as leitoras, porque, inclusive, duas questões que acabaram acontecendo quase que juntas, né? O governo atual e a pandemia. Uma coisa que me entristeceu muito no começo da pandemia é a quantidade de pessoas que foram passar aquele isolamento mais rigoroso. Eu ainda estou aqui num isolamento rigoroso, mas aquele do começo, que muita gente que foram passar em ambientes opressores, dentro de casa e com familiares que muitas vezes apoiavam esse governo. Então, aquilo que a gente vê na televisão, as pessoas estavam sentindo dentro de casa, porque o governo não é único, ele está ali porque existe esse pensamento na sociedade, obviamente. Então, as duas coisas, a pessoa via o momento, a conjuntura sociopolítica, ali, as declarações do governo, e estava muitas vezes trancada dentro de casa com pessoas que estavam reproduzindo aquilo dentro de casa. E nesse momento eu recebi muito retorno de pessoas falando, é a literatura que está me salvando e que está me ajudando a conseguir dar conta desse momento. Então, é importante, se o governo vai continuar fazendo isso e vai continuar censurando, não fomentando, porque não fomentar essa cultura e censurar ela nos editais, nos programas, é censura, porque se você não fomenta, ela não circula, e se ela não circula, ela não chega em quem precisa, a gente vai fazer a nossa parte daqui. Sempre que... óbvio, a Vira-Letra é uma empresa, e como qualquer empresa, eu não posso... Eu preciso visar, no mínimo, a autossustentação dela, né? Tá mutado. Pelo menos a sustentabilidade financeira dela, né? Isso. Então, eu não posso sair distribuindo todo o meu estoque, mas nós fizemos movimentos de distribuição de e-books gratuitos, e movimentos assim, porque a gente percebeu que é justo agora, com este governo que nós temos, com esse ódio declarado, porque não dá para negar que grande parte do que elegeu esse governo foi a LGBTfobia, né? Sim, claro. Foi o ódio. Então, se nós estamos nesse momento, é agora que o nosso trabalho, os nossos livros são necessários. Então, nós vamos continuar e, mercadologicamente, não afetou. A pandemia afetou mais do que o governo, sabe? Então, assim, vamos seguindo, fazendo o que a gente sabe fazer direito, sabe fazer de melhor aqui. E resistindo, porque fazer isso que a gente faz
é resistir mesmo a esse povo que não quer a gente vivo, não quer a gente ocupando espaços, não quer a gente mostrando a nossa existência. Nós estamos aqui, nós vamos continuar. Eu fico muito emocionado com sua fala, de verdade, Manuela. É muito bonito ouvir isso de alguém tão jovem como você, porque eu acho que resistir é a única maneira de sobreviver também nesse momento, né? E tem que resistir com força, com felicidade, com garra. Não é resistir nos guetos, não é resistir se escondendo. Mas Então, isso é uma ideia. outra questão, uma coisa que eu penso sobre isso é que eu sou extremamente privilegiada. Não só falando em termos de classe social, de ter podido fazer uma faculdade, não só isso, mas se a gente for pensar só exclusivamente na questão de ser uma pessoa lésbica, eu tenho uma família que me aceita. Eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu pude casar e a minha família me acolheu, me aceitou, estava lá comigo. Eu tenho uma família que desde o primeiro momento que eu falei, vou abrir uma editora, esteve do meu lado, que me apoiou, que, por exemplo, eu falei no começo que eu tive que o começo da Vira Letra foi imprimindo livros artesanais. A minha esposa me emprestou dinheiro para eu comprar o material que eu precisava, o meu irmão desenhou as prensas, meu pai construiu as prensas de madeira. Então, assim, eu tenho toda uma estrutura que me ampara e me apoia para o que eu precisar. Então, eu estou fora do armário e eu tenho uma família que me apoia, me aceita e levanta e carrega a bandeira junto comigo. Então, eu posso estar aqui, dar a cara a tapa, eu posso ir para a rua enfrentar Bolsominion. Desculpa. Eu posso. Não sabia se podia. Eu posso dar minha cara a tapa, então eu tenho a obrigação de fazer isso porque eu posso. Mas tem gente que não pode. Sim, eu entendo essa limitação também. Um dia eu estava dando uma palestra numa escola que eu fui convidada para alunos de 16 anos, e eu vi um rapaz me olhando de longe, assim, o tempo todo, quietinho, cabeça baixa e tal. No que eu saí da sala, ele saiu correndo atrás de mim, me chamou num campo e falou, eu tenho 16 anos, eu quero assumir para os meus pais, mas eles vão me pôr para fora de casa. Eu falei, então, o melhor conselho que eu posso te dar agora é não faça isso. Se fortaleça, tenta ir atrás de uma terapia para te fortalecer, para te dar a força que você precisa para quando esse momento chegar e você puder se sustentar, e senão você vai para a rua. Eu queria falar, vem comigo para minha casa, mas enfim. Então, como é que eu podia pedir para aquele menino ir para a rua brigar, batalhar, levantar bandeira, né? Tem gente que pode, tem a condição, e tem gente que, infelizmente, não tem. Então, eu estou aqui fazendo meu papel por quem também não pode. Não, eu acho fantástico. E eu vou reiterar os elogios que eu lhe fiz, porque tem muita gente que pode e não faz também, né? E a gente tem que fazer por quem pode e por quem não pode. Ou por quem não pode e quem pode também. Mas, enfim, vamos partir... eu queria partir para uma parte mais pragmática, mais prática da nossa conversa. Mas antes, eu tenho uma teoria, assim, tem me incomodado muito ultimamente a usurpação semântica da palavra narrativa. Você deve estar acompanhado aí, que narrativa é uma coisa que a gente que gosta de literatura é tão afeito, né, de literatura, do drama, da narrativa dramática. E agora a narrativa virou substantivo para mentira no vocabulário do governo. Você já tinha percebido isso, Manuela? Não tinha reparado, mas agora que você falou, parece que minha cabeça explodiu aqui. Eu fico indignado com isso, porque é tão bonito a narrativa, a história toda. Mas vamos lá, como é que você vê a atual produção literária, no seu caso específico lésbica, no Brasil hoje? A gente tem uma nova geração de escritoras, a gente tem gente aparecendo. Como é que a gente está? Eu preciso começar falando que eu acho que a gente está longe do ideal, mas a gente já avançou muito. É muito bonito ver a quantidade de pequenas editoras independentes que estão surgindo, focadas nesses nichos, a quantidade de
estilos literários, porque quem pensa que literatura LGBTQIA+, é só romance, não é, né? É uma literatura com protagonismo LGBTQIA+, mas tem todos os estilos literários. Então, assim, cada vez mais... Eu, há muito tempo, deixei de tentar comprar tudo que aparecesse, porque não dá, porque nós estamos vivendo um boom, uma coisa muito linda, que vem das editoras pequenas de resistência, que vem dos autores independentes, que de uns anos para cá tem a possibilidade de publicar de forma independente, que é lindo. Vem da possibilidade de você lançar e-book e não precisar lançar o impresso, que é uma coisa absurdamente mais barata e mais acessível. Então, assim, a gente tem um boom enorme, a quantidade de feiras independentes que estão surgindo, de rodas de debate, trazendo essa discussão. Então, assim, de novo, voltando, que eu falei que eu descobri a literatura lésbica com 13 anos, na adolescência, na internet. Se for comparar o que era naquela época, há quase 2 décadas atrás, com hoje, eu fico muito feliz de ver o cenário que a gente tem hoje. Agora, quando eu falo que a gente está muito longe do ideal, é porque assim, a gente precisa manter esse ritmo e não descansar, e continuar produzindo, publicando, chegando cada vez em mais gente, porque temos muito tempo para tirar o atraso, né? De quanto tempo nós ficamos longe dessas possibilidades de publicação e de circulação. Então, vamos continuar do jeito que está, mas já é um mercado muito lindo e muito forte. Uma questão que tem se tornado muito polêmica, que estão polemizando em torno, são livros dirigidos a adolescente, né, a chamada literatura juvenil, com a temática LGBTQIA+. E aí, aproveitando a sua deixa aí, da sua descoberta que você não estava só no mundo a partir da literatura, que é um relato que eu acho incrível, acho que é uma potência que a arte tem de mostrar que nós não estamos só, tanto a literatura quanto o cinema, quanto o teatro, a música, enfim. Você tem títulos na sua editora desse universo? Eu tenho aqui. Esse, Adolescente, Garotas Como Eu, da Lee Selwyn. Já vou falar sobre ele. É linda a capa. Esse, que a minha esposa e eu escrevemos, Infantil. Caetano é o filho de vocês? Caetano é o nosso filho. Ah, que legal. Então, assim, não é o foco da Vira Letra, mas é importantíssimo. Esse Garotas Como Eu, que é adolescente, por exemplo, a personagem principal tem 15 anos e, além de sofrer lesbofobia, ela é uma adolescente gorda que sofre gordofobia. E eu falo, eu precisava ter lido esse livro na minha adolescência. Esse é o livro que eu queria ter lido na minha adolescência, pela questão da lesbofobia e pela questão da gordofobia. Então, esse é quando a Alice, que é a autora desse livro, me apresentou o original, e eu falei, vamos publicar, isso foi um momento de realização muito grande também, porque eu não posso voltar lá atrás e dar para a Manuela de 15 anos ler esse livro, mas talvez as meninas de hoje possam ler e esse possa ser o livro que elas estão precisando ler naquele momento. Felizmente, eu nunca recebi uma crítica de que você está fazendo com as adolescentes, meu Deus do céu. Mas nunca teve isso, graças a Deus. Ainda não, mas a resposta é muito óbvia. Eu não estou fazendo nada, ninguém vira lésbica, gay, trans. Não, você está ajudando pessoas a não se matarem, Exatamente. Inclusive. É isso, essa é a resposta. O da família do Caetano também, que é infantil, esse já é voltado para crianças. Eu também nunca recebi nenhuma crítica sobre ele. Assim, as críticas que eu recebo são sempre positivas, de professoras que levaram o livro para a sala de aula para trabalhar ele em sala de aula, de responsáveis, pais e mães que deram para os seus filhos, e as crianças adoram. E para as crianças é muito simples, né? Tudo isso. A criança não precisa de explicação nenhuma. Quem precisa de explicação é o adulto, que já está lá com a formação.
muito rígida. Só que também os meus livros não têm um alcance assim, absurdamente gigantesco, que talvez chegaria na mão de alguém que viria com as críticas pesadas, porque a gente sabe que basta que eu posso receber ela daqui a pouco, né? A pessoa errada assistindo esse vídeo pode vir para cima de mim daqui a pouco. Mas eu não me preocupo, porque, de novo, é para isso que eu tô aqui. É para que aquela criança que está, por exemplo, no caso do livro que tem 2 mães, 2 pais, só uma mãe, só um pai, das configurações familiares não tradicionais, é para que ela saiba que ela não está sozinha. Outras crianças, o Caetano também tem essa família. E aquela adolescente que está precisando, vai ler o livro. Então, assim, eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Então, se um dia as críticas vierem, eu estou pronta para me defender, não tenho problema com isso. Maravilha. Quem está interessado em publicar um livro na sua editora, como é que é o trâmite? Como é que se dá esse processo? Vamos lá. Como eu falei em algum momento dessa conversa, a Vira-Letra é um MEI. O que é o MEI? Você falou há pouco. Microempreendedor independente, sou eu sozinha. Então, assim, eu faço todo o processo editorial. Eu reviso de novo, eu diagramo, eu faço a capa, eu entro em contato. Você não terceiriza, eu achei que você terceirizasse em algum momento. Agora, de alguns meses para cá, eu tenho terceirizado algumas revisões, mas eu ainda reviso, só que ao invés de eu ler o mesmo livro 5, 6 vezes, agora eu só leio 3. Então, e passo as revisões finais para outra pessoa. Então, mais recentemente eu consegui terceirizar essa parte, mas todo o resto sou eu. Como eu mostrei o Garotas Como Eu, essa ilustração específica desse livro foi feita por uma pessoa terceirizada também, mas todos os outros, as capas são minhas. Então, a quantidade de livros que eu consigo publicar por ano é extremamente limitada, porque sou tudo eu que faço, não dá tempo. Eu demoro cerca de 2 meses em cada processo editorial, porque eu faço sozinha. Então, infelizmente, nesse momento, a gente não está recebendo original, porque eu já estou com o cronograma de publicação fechado até o final do ano, comecinho, meio do ano que vem, eu já estou com ele fechado. Mas isso me incomodava muito, de eu não conseguir abrir tanto para publicação, para recebimento de original, quanto eu gostaria. Então, a primeira coisa que eu fiz foi conseguir alguém para fazer as revisões, parte das revisões para mim, porque isso diminui o tempo de edição de cada livro. E, no final do ano, nós lançamos um chamamento para publicação de um livro de contos. E o único critério que não podia ter contrato com a Vira-Letra, ou já ter sido publicado pela Vira-Letra, ou estar com contrato fechado para esse período que eu já tenho na agenda. Então, porque aí eu queria abrir para pessoas novas, eu queria dar a possibilidade de autoras novas. Então, foi a forma que eu encontrei de conseguir trazer gente nova, dar possibilidade para outras pessoas, sem enlouquecer aqui, tendo que fazer mais do que eu dou conta. Então, e aí eu pretendo abrir esse chamamento de novo, mais uma vez, até o final desse ano, um chamamento de contos, assim que eu conseguir publicar o que foi do chamamento passado, mas eu achei que foi uma forma legal de abrir espaço. Eu acho que são 15 autoras novas, então, assim, foi bem legal. Agora, na possibilidade de eu conseguir organizar esse cronograma, encurtar, abrir espaço, aí eu vou, de novo, publicar um chamamento avisando, agora nós estamos recebendo originais, pode mandar e tudo mais. Mas no momento, infelizmente, não dá, porque por tempo. Simplesmente. Você falou há pouco na nossa entrevista de como o e-book tinha facilitado, tinha barateado, na verdade, a questão do livro. Você trabalha tanto com livro físico quanto com livro digital, e como é que você vê
a distribuição do livro digital no Brasil hoje? Quando eu comecei a trabalhar com e-book, o primeiro e-book que eu publiquei, o e-book ainda não tinha força, nem aqui, nem lá fora. Era algo que estava, assim, engatinhando para tentar ganhar algum espaço. E uma leitora entrou em contato comigo e ela falou que ela tinha... ela não enxergava 100%, e ela tinha muita dificuldade em ler livros impressos, e que no e-book ela conseguia pôr o leitor de tela, e o leitor de tela lia o e-book para ela. E ali eu falei, tá, não precisa de nenhuma justificativa, não precisa de mais nada. A partir de me dar um tempo só para eu fazer um curso, aprender a fazer e-book, porque eu não sabia. Eu falei, me dá uns 2 meses aí que eu vou publicar e-book e vou colocar lá na Amazon. Então foi assim que a gente começou, porque eu era muito resistente ao e-book. Eu sempre fui a pessoa do livro impresso, de cheirar, de folhear, de pôr na estante, de ficar olhando. Então, assim, eu rejeitava o e-book completamente. E aí, pronto, vamos fazer e-book. Aprendi a fazer, aprendi a mexer, também sou eu que faço. E comecei. E assim, durante, acho que 1 ou 2 anos iniciais, as vendas de e-book não eram nem suficientes, porque a Amazon tem um mínimo, no caso, os e-books da Vira Letra estão na Amazon, a Amazon tem um mínimo de valor que ela paga o direito autoral por mês, e a gente não atingia, assim, demorou 2 anos para atingir aquele mínimo, foi o caos. Só que, de repente, ela começou a investir em publicidade, a Amazon, em divulgar os leitores, abaixar o preço. Teve um dia que eu comprei uma caixa de chocolate, quando eu abri, assim, do lado de dentro, estampado Amazon, e-books, não sei o quê. E aí, bum, começou. A coisa cresceu absurdamente e eu já estava ali colocando todos, né, sem vender, então começou. Ele teve um alcance muito maior. E tem várias questões aí. Ele tem o alcance porque ele é mais barato do que o livro impresso, quase todos, né? E faz sentido ser mais barato, porque se você não está gastando com a impressão, faz mais sentido que ele chegue no consumidor por um valor mais barato. Ele não ocupa espaço, e isso é muito importante, porque é uma coisa que eu demorei para perceber, mas seguindo naquilo que a gente estava falando das pessoas estarem em ambientes hostis à sexualidade e identidade de gênero delas, não é todo mundo que pode colocar um livro da Vira Letra na estante. Quando eu lancei... Interessante isso que você falou, porque eu não tinha pensado sobre isso. Não. Quando eu lancei esse daqui, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, e eu fiz questão de colocar a bandeira na lombada. E aí eu recebi uma mensagem de uma leitora falando: essa vai ser a capa? Eu falei, nossa, você viu que linda? Essa é a capa. Ela falou, não gostei, eu não posso pôr na minha estante. Eu falei, não é possível que... Eu nunca tinha pensado nisso. Não é todo mundo que pode ter um livro desse na estante. E o e-book... Que loucura isso, né, meu Deus? É uma loucura. A gente precisa pensar nisso, e a gente só pensa quando é confrontado com essa realidade, né? E no e-book celular ainda é uma coisa pessoal, né? Aqui está a minha biblioteca dos meus livros, ou no Kindle, que seja, ou num tablet. Então, o e-book possibilita esse acesso. Então, ele é mais barato, as pessoas podem ter sem medo de alguma coisa acontecer. De algum constrangimento, né? De passar por algum constrangimento. Exato, exato. Então, assim, o e-book é muito importante. Eu mantenho a minha paixão pelo livro impresso também, mas eu aprendi a me apaixonar pelo e-book. Hoje em dia eu gosto muito e continuo fazendo todos os livros, menos o do Caetano, por ser infantil, e aí é uma produção um pouco diferente, mas todos os livros da Vira Letra estão também disponíveis em formato de e-book. Você falou que os livros da Vira Letra estão na Amazon. Como é que é essa relação com uma grande major? De uma pequena editora como a Vira Letra com uma gigante do mercado como a Amazon? A Vira Letra é tão pequena perto da Amazon que nós estamos para a Amazon como qualquer autor independente.
os acordos que nós temos com a Amazon são os mesmos de qualquer autor independente e tudo mais, não tem... me incomoda o monopólio da Amazon, com certeza, porque para eu colocar os livros da Vira Letra na Amazon e receber um direito autoral mínimo que faça valer a pena, eu tenho que dar exclusividade para ela. Então, eu não posso colocar na Apple Store, eu não posso colocar na Google Play, eu não posso colocar no meu site. Então, isso me incomoda. Mas nenhum outro concorrente dela também se dispõe em outros... a Google Play não tem tanta força quanto a Amazon. A Apple Store ainda é limitada porque não é todo mundo. Qual é a quantidade de pessoas que tem um iPhone, né, um iPad, algo da Apple. Então, não tem concorrência para a Amazon, então eu tenho que falar, ok, tudo bem, o que você me oferece, eu tenho que aceitar. Então, eu vivo numa relação de amor e ódio com a Amazon. Estou feliz com ela, mas brigo, xingo e não tenho condição de brigar e ser ouvida. Então, tá lá, eu sigo o que ela manda. Queria que fosse diferente, mas não dá. Você falou, em determinado momento da nossa conversa, que é uma privilegiada, mas você usou a acepção de privilegiado, uma acepção negativa. Eu queria resgatar uma acepção positiva do privilégio, que é você tem acesso, você como editora-chefe da Vira Letra, você tem acesso a uma produção emergente da literatura brasileira contemporânea. E eu queria que você falasse muito sobre a qualidade desses originais que você recebe. Em que sentido? Vamos lá. Pergunta eu viajei. Não, tranquilo. Talvez eu tenha viajado na minha pergunta, mas eu gosto de fazer esses trocadilhos. Como é que anda essa produção com a temática lésbica na literatura brasileira hoje? Né? Se é assim, se você consegue... você falou que precisava avançar, mas eu não estou falando na questão da produção, eu estou falando da questão de como essas autoras se veem, como essas autoras veem o país e também da qualidade literária do que é produzido. Perfeito. Pronto. Não existe uma unidade, porque a única unidade existente nisso é se identificar como mulher e gostar de mulher, falando de literatura lésbica. Porque não existe uma unidade entre pessoas lésbicas. Pessoas lésbicas são mulheres lésbicas e diversas como todo o resto da sociedade, né? Inclusive, é uma das coisas que eu tenho tentado trazer para a Vira Letra, essa diversidade de seres, né? Com a unidade do ser mulher lésbica. Então, assim, por exemplo, eu contei que quando eu publiquei Editora Antifascista, que eu achei que era uma unidade, não era. Então, assim, o que eu sei é difícil falar sobre isso como uma unidade, mas o que eu sei dizer é que a produção é gigantesca, existem algumas, tá? Não vamos aumentar tanto, não. Existem algumas editoras focadas exclusivamente em literatura lésbica. Existem alguns sites na internet que aí sim são muito grandes, em que as pessoas vão lá, as autoras vão lá e publicam seus textos e as leitoras podem ler gratuitamente. Inclusive foi num site desse, lá nos anos 2000, que a literatura lésbica brasileira teve um boom gigantesco, né? E até hoje existem sites assim. Então, assim, de novo, como eu falei, que há algum tempo atrás eu desisti de comprar tudo que fosse produzido em termos de literatura lésbica, eu também não consigo acompanhar nem de jeito nenhum, porque a produção é muito grande, tanto na internet, em sites como de e-book, como de impresso. Então, assim, em termos de quantidade, nós temos muita coisa. Em termos de qualidade, também tem... começando
da Natália Borges Polesso, que ganhou o Jabuti há alguns anos, 2 ou 3 anos, se eu não me engano, que era um livro de literatura com temática lésbica, e hoje a Natália estuda, no doutorado ou no pós-doutorado, não sei direito, literatura lésbica. Os estudos de mestrado, doutorado, estudos acadêmicos sobre isso também têm aumentado muito. Então, assim, voltando, em termos de qualidade, temos coisas de qualidade excepcional e maravilhosa, apesar de eu ser completamente contra o julgamento qualitativo, sabe? Eu sou da seguinte opinião, vamos lá. Se o livro chegou em alguém e fez bem para aquela pessoa, ele tem qualidade. Se uma pessoa leu aquilo e mudou a vida, deu um clique, ou era o livro que ela simplesmente era o livro que ela precisava ler naquele momento para rir, para se sentir bem, para ver que existe possibilidade, pronto, o livro é bom. Mas voltando no qualidade literária, existem coisas sensacionais e maravilhosas e existem coisas muito ruins, como qualquer nicho da literatura que você for olhar. Então, existe tudo, são pessoas escrevendo, então tem de tudo aqui. Tá, essa pergunta ela tinha uma segunda intenção, por isso que assim, ela parece tão absurda assim, mas ela não é tão absurda assim. Eu parto dessa pergunta para fazer um bate-bola com você. Eu queria que você indicasse uma autora revelação nesse universo, pela qualidade literária que você tem acompanhado. É uma saia justa de Napa. Eu tô sacando. Não posso indicar nenhuma das autoras da Vira Letra, porque seria marmelada. Óbvio que eu acho. Certo. Todas elas sensacionais, senão eu não teria publicado. São todas, para mim, literatura de altíssima qualidade, senão não estaria aqui. Então, eu vou ficar num ambiente super seguro, você não me falou, e vou falar da Natália Borges Polesso, porque eu já tinha falado dela. Sim, tinha falado há pouco, Sim, então fiquei num lugar seguro, ninguém vai vir reclamar comigo, pronto. E qual é o clássico obrigatório que você, assim, obrigatório entre muitas aspas, né? Mas é porque eu gosto de clássicos obrigatórios. Que clássico obrigatório de literatura lésbica você indica para quem está nos assistindo? Nossa, são tantos. Quando alguém me pergunta, eu vou fugir da sua pergunta. Quando alguém me pergunta, me indica um livro, eu normalmente rebato com outra pergunta. E acho que o Chaves que falava que isso não era certo. O que você gosta de ler? Porque não tem como eu te indicar um drama pesado se você odeia drama. Não tem como eu te indicar uma comédia romântica se você acha comédia romântica ridículo. Então, um clássico da literatura lésbica, para quem que eu vou fazer essa indicação? O que a pessoa mas aí, se você fosse indicar para você, use você como parâmetro. Você também não me encurralou. Que difícil! Vamos ver. Pode ser mais de um, eu deixo. Me veio um na cabeça, mas... Tá, eu posso recomendar 2 autoras e não livros específicos. E não livros específicos, ok, sim. Pode ser. Eu ficaria com a Cassandra Rios, a brasileira. Por quê? Pioneiríssima, maravilhosa. Foi a primeira escritora brasileira a atingir a marca de 1 milhão de exemplares vendidos. Foi extremamente censurada, teve livros queimados. Assim, foi a primeira mulher lésbica que escreveu sobre a mulher lésbica com protagonismo, com erotismo, com... Então, assim, sensacional conhecer Cassandra Rios. Alguns livros pesados, mas, assim, eu aviso isso porque se a pessoa não tiver num bom momento, não vai agora, deixa para daqui a pouco. Então, a gente tem que dar esse alerta de gatilho aí. Mas Cassandra Rios tem que ser lida, maravilhosa e perfeita. E, pensando em alguém de fora, eu recomendaria muito a Sarah Walters,
que tem alguns livros, Toque de Veludo, só me lembro desse. Enfim, ela é considerada uma grande escritora de literatura lésbica, internacionalmente falando assim. Então, eu recomendo, foi um dos primeiros que eu li, então talvez eu recomendaria também os dela. Mas tudo depende do que a pessoa quer, voltando. E do momento que ela está vivendo, né? Porque se eu puder falar, deixa eu recomendar um da Vira Letra, todos eles têm a sua importância. Aquele do Caetano é muito bom, né? Tem um, nossa, tem um que chama Simplesmente Mãe também, sensacional. Sim, também é muito bom, né? Então, assim, mas de verdade, eu rebato com o que você quer ler. Porque voltando no que eu falei também, literatura lésbica não é só romance. Nós temos distopia, ficção distópica, nós temos romance, nós temos drama, nós temos comédia. Então, assim, o que você quer ler? O que você gosta de ler? Eu sempre rebato com essa pergunta, porque para cada pessoa tem um livro melhor, não tem um que eu sempre indico. Para cada pessoa é um. Manuela, eu tenho acompanhado, nos últimos anos, houve um grande avanço na representação de pessoas e pares homoafetivos no audiovisual brasileiro, tanto na teledramaturgia quanto no cinema. Porque é a minha área de estudo, é a área que eu pesquiso e tal. Como a sua área é a literatura, eu queria saber se você vê também esse avanço na literatura brasileira que não seja temática. Se você vê um avanço na representação tanto de pares lésbicos quanto de mulheres lésbicas. Eu vou ser sincera, eu não leio tanto quanto eu gostaria mais e eu não estudo literatura tanto quanto eu gostaria. Essa é uma realidade que eu sempre brinco, aquilo que todo mundo fala, né? Vai trabalhar com o seu hobby, com a sua paixão, que você vai deixar de ter um hobby. E é verdade, porque é isso mesmo. Eu falei que eu leio cada livro que eu vou editar 5 vezes, 6. Então, me falta tempo. E agora com filho pequeno, e agora pandemia, 24 horas dentro de casa com filho, me falta tempo para ler e para estudar tanto quanto eu fazia antigamente. Então, pode ser que a minha resposta não esteja condizente com a verdade do mercado, tá? Eu preciso fazer esse parênteses, porque agora eu vou falar o que eu penso, mas pode ser que não seja uma realidade. Eu vejo que existe, sim, essa diversidade maior na literatura, mas eu não sei te dizer, e eu acho que não, nos principais livros das principais editoras, se a gente pegar as grandes casas editoriais, as principais grandes casas editoriais do Brasil, eu não sei te dizer isso. A professora Regina Del Castanhe, da Universidade de Brasília, tem uma pesquisa que fala sobre isso. E, recentemente, se eu não me engano, faz 2 meses, ela publicou a atualização dessa pesquisa com a realidade do mercado editorial atual, e eu ainda não consegui ler essa atualização. Mas o que ela tinha até o começo dos anos 2000 é que, não, a diversidade não estava tão presente assim. Mais recentemente, eu vejo que, na verdade, talvez o mercado das grandes casas editoriais não mudou, mas as pequenas editoras estão ocupando, sim, cada vez mais espaço. Então, essas pequenas editoras estão fazendo esse trabalho muito bonito. Eu tenho uma irmã de 15 anos que adora ler e eu vou lá pegar os livros dela, folhear, ela me conta as histórias, e eu vejo que nos livros que ela lê, a diversidade é muito presente. Não sei se ela escolheu aqueles livros por causa disso, ou eu não sei se ela está lendo o que os jovens estão lendo nesse sentido, mas existe diversidade ali, sim. Então, assim, eu acho que essas pequenas casas editoriais, como a Vira Letra, talvez até um pouco maiores, porque a Vira Letra é muito, muito, muito pequena. A gente está fazendo um trabalho muito bonito de trazer essa diversidade, mesmo quando não se tem o nicho focado. Mas nas grandes casas editoriais eu acho que não muito, não. Posso estar errada. Manuela, nosso tempo está terminando. Quero lhe dizer que foi um prazer enorme conversar com você. Espero que tenha sido prazeroso para você. Foi em nome da Flides, te agradecer. Foi uma conversa incrível, assim, o tempo voou para mim. Eu queria que você se despedisse dos nossos espectadores.
E aí, na volta, eu encerro. Olha, foi um prazer, uma honra ter recebido esse convite. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu acompanho o trabalho da Flides já faz um tempo, e com essa mudança para o digital, né, por causa de motivos de pandemia, poder ter a possibilidade de estar aqui foi uma honra, poder conversar sobre isso que mais do que trabalho é uma paixão para mim. Então, eu agradeço demais o convite, poder ter esse bate-papo com você, Emerson. Além do convite, o bate-papo em si foi uma delícia mesmo. Obrigada. Que massa, Obrigada adorei. por me deixar falar aqui o tanto que eu falei. E eu queria convidar quem quiser conhecer a Vira Letra. O nosso site é www.editoraviraletra.com.br e no Instagram, Vira Letra. Convidar vocês para conhecer o trabalho, bater um papo, mandar uma mensagem no Instagram para a gente conversar e falar o que achou dessa conversa aqui. Muito legal. Muito obrigado, Manuela. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. E sigam acompanhando nossa programação no site flits.org. Até a próxima.